Oi gente, eu tô indo pra Bienal do Rio de Janeiro amanhã e eu queria gravar um vlog, mas eu sou péssima em gravar vlog com essa câmera porque ela é gigante e eu preciso trocar de câmera, comprar uma câmera só pra gravar vlog. Mas esse é um plano pra ano que vem, por enquanto vocês estão presos comigo aqui nessa cama como sempre. Já teve vídeo de lidos de julho e agosto que vocês estavam me pedindo muito, mas hoje eu vim falar sobre um assunto que eu sempre quis falar, que é um assunto chamado comunicação e o porquê que às vezes a gente tem falta de comunicação em relacionamentos. Eu tava com bastante vontade de fazer um vídeo nesse assunto e eu pensei, eu vou mesmo pra Bienal do Rio de Janeiro, deixando meus amores que não vão conseguir na Bienal sem episódio novo de Poesia Ansiosa? Eu recebi um apelido uma vez que se chamava Sincericida. Como assim? Eu acho que a base de tudo pra mim sempre foi comunicação, honestidade e sinceridade. Liv, sincericida não é muito legal, né? Não, porque eu era tão sincera, tão direta, que isso às vezes era um suicídio emocional pra mim e pra outra pessoa. O que não é necessariamente bom nem ruim, eu só tô contando que assim, eu sempre fui muito sincera. E o muito sincero às vezes era virar e falar tipo assim... Então... Sabe esse assunto que ninguém mais te perguntaria? Eu vou perguntar. Então vocês estão falando com a pessoa certa pra debater o assunto comunicação, porque ele é um assunto que vem muita coisa na minha cabeça. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou arrumar aqui a cama que tá parecendo que tá bagunçada, mas não tá bagunçada. Ai, vocês não vão ligar, né? Não vou gravar de óculos. Eu preciso usar, mas eu não vou gravar de óculos. Eu vou começar esse vídeo compartilhando as minhas dificuldades de comunicação, porque eu aprendi muito cedo na minha vida que meu problema de comunicação não era entender sentimentos, porque eu sempre fui muito boa em entender sentimentos, os meus sentimentos e os sentimentos do outro da maneira como eu gostaria de comunicar isso. O meu problema é simples, eu sou extremamente sensível emocionalmente ao que eu sei que vai magoar os outros. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, vou dar um exemplo bem X que eu acho simples de entender. Esse é um exemplo bem X, mas eu acho que ele é o melhor exemplo pra dar num episódio de Poesia Ansiosa, porque eu só daria esse exemplo aqui e eu acho que vocês vão gostar desse exemplo. Eu acho esse exemplo prático, e no final do dia Poesia Ansiosa é o meu derramar de jovens adultas, então eu acho que esse exemplo é prático. Vamos supor que você está transando com uma pessoa e você odeia, está ruim, mas você gosta muito da pessoa. Pra fazer sentido a conversa, finge que é uma pessoa que você tem uma amizade, tá? Não pense romanticamente. Não fez muito sentido esse meu exemplo, mas tudo bem, vocês estão entendendo, vocês estão acompanhando. Se eu não gosto de você, eu não tenho nenhum problema em ser extremamente sincera com você, principalmente no momento que eu tô formando o meu sincericídio com pessoas que eu ainda tô conhecendo na minha vida. Por que eu dei esse exemplo? Porque no momento que eu sei que eu gosto de uma pessoa, que eu tenho carinho por uma pessoa, eu tenho certeza absoluta que eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Porque eu sei que vai te magoar. Então eu não vou falar nada. Um outro exemplo X aqui, tá? Tinha uma amiga minha, que era uma das minhas melhores amigas. Tipo assim, quando eu tinha uns 17 anos, 18 anos. E, gente, eu amava essa menina, assim, com todo o meu coração. Ela era a amizade que eu sempre quis ter em todos os formatos. E aí, eu percebi que ela tinha uns traços meio tóxicos, assim, comigo. Uns comportamentos meio tóxicos. Eu vivia falando, eu vou ter que dar uma cortada. Mas e toda vez que eu ficava falando com ela, eu falava... Eu amo tanto ela, e ela lá, só lapada seca pra cima de mim. E eu, ai, mas eu amo tanto ela. Inclusive, isso cai num outro assunto que eu acho que eu poderia fazer um episódio de Poesia Ansiosa isolado só pra conversar disso. Mas, pausa na conversa que eu vou falar sobre um outro assunto, tá? Ó, pausa, segura a conversa. Esse é o caos da minha mente, tá? Então acompanhe. Pausa na conversa que eu vou falar um outro negócio muito importante. Sabe uma coisa que eu percebo? Que às vezes as pessoas, por exemplo, vamos supor que você tem um ficante muito ruim, te trata mal pra caralho, mas aí quando você vê ele uma vez por mês, depois que ele te ignorou por 2 meses seguidos, você fala assim, nossa, hoje foi tão mágico, e aí você esquece que todos os outros momentos foram uma bosta, que ele te degradou, que ele te ignorou, e não sei o que, não sei o que lá. Eu vejo tanto que as pessoas fazem isso com amizade, tipo assim, a amizade faz mal, mas aí você sai com a pessoa um dia e você fica... Nossa, como é bom ter amigos. Bicho, acorda. Um momento bom que você teve com uma pessoa não exclui todas as outras merdas, aquelas coisas. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Vou voltar pro exemplo de amizade. E aí, gente, eu lembro que eu já tinha, tipo, tido o insight dentro de mim que eu precisava conversar com ela, tipo, ter uma conversa de boa com ela, de tipo assim, cara, isso que você faz me magoa. E até hoje, eu vou fazer 21, eu nunca consegui ter essa conversa com ela. Eu consegui me afastar, até porque era preciso no momento, mas eu nunca consegui ter essa conversa com ela. Nunca consegui. Hoje em dia já tá melhor e tal, mas eu não conseguia ter essa conversa com ela porque eu sabia que ia magoar ela. E aí, tem essa questão de comunicação. Qual que é todo o ponto desse episódio? Por que a gente se comunica tão mal? Porque a gente se importa demais, às vezes, com os sentimentos dos outros. E, às vezes, eu digo isso como uma pessoa que já sofreu muito na vida, porque tudo que queria era uma comunicação de uma pessoa que ela tinha muito carinho e não conseguiu. Em amizade, em relacionamento, em trabalho, a coisa que eu mais prezo é se comunicar. Sempre, sempre. Óbvio que, por exemplo, se a gente tá falando de relacionamento, as bases de um relacionamento não é só comunicação. Existe comunicação, existe amor, existe o pilar sexo, existe o pilar convivência, existe o pilar vários outros pilares, objetivo de vida, momento de vida, etc, etc. Mas comunicação em qualquer aspecto da vida humana é um grande pilar, óbvio. E aí, recentemente, eu tive um insight que o meu problema é o seguinte. Eu, às vezes, crio falta de comunicação
porque eu tô fazendo um charme dentro de mim mesma, que eu não precisava saber. Eu sei exatamente o que eu quero falar, mas eu acho isso muito duro pra falar na cara, então eu falo todas as coisas em volta disso, achando que a pessoa vai notar esse um ponto. Mas comunicação não é assim. Comunicação é, às vezes, é você falar exatamente o ponto. Porque, às vezes, a gente tá tão preocupado com o sentimento do outro que a gente fica girando em volta daquilo e a pessoa não entende porra nenhuma. Só que aí vem o outro pedaço desse episódio, que eu espero muito que você tenha ficado até o final. Será mesmo que a gente precisa comunicar tudo? Esse é o plot twist desse episódio de Poesia Ansiosa, porque esse foi o insight que eu tive. Será mesmo que eu preciso, como ser humano, saber comunicar tudo? Porque na minha cabeça não faz sentido nenhum a gente precisar saber como comunicar tudo. Eu tenho o dom divino de que eu sou boa com palavras e com comunicação. A Liv tá se achando, com isso eu posso, tá? E eu realmente sou muito boa em entender meus sentimentos e saber o que eu quero comunicar. Mas será que eu tenho que ter coragem e perfeição na hora de saber comunicar isso com qualquer tipo de pessoa? Eu acredito muito que amor em sua essência é fácil. É fácil. Amor é fácil, amar é fácil. Relacionamentos humanos, amizade, família, sei lá, seu relacionamento com você mesma, isso é muito mais complexo. Mas até quando a gente pensa em se comunicar consigo mesma, o problema é que muitas vezes a gente não consegue. Por um motivo que às vezes não tem nada a ver com a gente. Como, por exemplo, essa é a história de pessoas normais. Eu não acho que eles não sabiam se comunicar ou não sabiam necessariamente o que queriam. Eu acho que eles tinham dinâmicas comunicacionais diferentes que estavam batendo ali em movimentos e momentos do tempo totalmente, não se conectavam. Inclusive, alguém falou que eu falo muito rápido e eu sei, eu tô tentando melhorar. Eu nem tomei tanto café hoje, mas eu tô tentando melhorar. Vai que um dia vai. Será mesmo que você precisa saber comunicar tudo? Será mesmo que você não merece conseguir conversar de maneira muda com alguém, de maneira silenciosa? Será que você não merece alguém que entenda você e que tenha um esforço de maturidade emocional que vai além da comunicação perfeita? Porque, por exemplo, sabe quando você gosta muito de alguém, essa pessoa não precisa falar que ela tá chateada pra você saber que ela tá chateada? Tem um exemplo que eu acho muito forte, mas sabe a Hannah de 13 Reasons Why? Eu sei que 13 Reasons Why tem 1 milhão de problemas, mas eu levei 20 anos da minha vida pra entender aquela cena final no qual o 13º motivo dela sendo o Clay tendo levantado e ido embora. Porque eu ficava pensando, poxa, por que ela não pediu pra ele ficar? E hoje em dia, mais velha, eu entendo que, tipo assim, às vezes a gente só quer se sentir tão amado, a gente só quer que alguém ame a gente num ponto de que você não precisa pedir pra pessoa ficar. Você não precisa. Eu sei que isso parece um absurdo, e eu lembro que na época que eu vi aquela cena eu achei um absurdo. Porque na minha cabeça, se você quer que alguém fique, peça pra ela ficar. Mas não, o ser humano é muito mais complexo. Às vezes a gente quer se sentir amado e provar pra gente mesmo que a gente é amado numa tentativa desesperadora de saber se a vida é isso mesmo, se é real, se isso é forte o suficiente. E eu acho que o maior desejo profundo do ser humano é se comunicar com alguém no qual ela não precise traduzir cada palavra para linguagem comunicacional perfeita. O que eu tô querendo dizer com isso é que é normal ter falta de comunicação. Falta de comunicação é a coisa mais normal do ser humano. E é chato pra porra, mas assim, a melhor coisa que você pode fazer é sempre ser honesto e tentar o seu melhor. Além disso, e trabalhar na sua comunicação, fazer terapia, etc. Piriri. Além disso, é só honestidade, é só uma pessoa, é só a coragem de você olhar pra aquela pessoa e falar, vou te contar. Só que também tem um pouquinho daquele negócio, não tem? Será que você tem que mesmo passar o resto da sua vida se esforçando pra traduzir a sua alma pra alguém? Pra explicar o porquê que pintar é importante pra você, o porquê que no encontro é importante pra você, o porquê que você não ter que dar a ideia de sair é importante pra você? Será mesmo que você tem que saber dizer tudo pontualmente do jeito que é o problema? Será que não existe um universo no qual você acha uma pessoa que você não precisa virar e falar, olha, esse sexo tá uma merda? A pessoa vai olhar pra sua cara e falar, comunica, conta pra mim que você não tá gostando, o que você gosta. Vocês estão entendendo o meu exemplo? Eu não tô te incentivando a não se comunicar, bem pelo contrário, eu tô te incentivando a se comunicar. Mas eu acho que o bate-papo do dia que eu fiquei aqui, pensante, sou só eu debater pensamentos comigo mesma. Ai, Lívia, eu não entendo porra nenhuma do que você fala. Eu também não, minha gata. Eu tenho 20 anos, eu decidi abrir essa câmera e falar algumas coisas. Às vezes eu falo coisa boa, às vezes eu não falo, às vezes sou só eu surtando. Vai me dizer que tu nunca surtou no seu quarto. A diferença é que eu gravo isso. Porque vai que em meio a esses pensamentos meus, eu consigo traduzir o que uma pessoa tá tentando colocar em palavras, mas ela não conseguiu ainda. Eu acho que o que eu quero dizer pra você é que eu não acho que seja errado você tá cansado de traduzir a sua essência pra uma outra pessoa. Eu acho que não é errado você tá sofrendo, porque eu ainda não aprendi isso, mas você tá sofrendo porque você coloca os sentimentos das outras pessoas acima dos seus. E isso é um espelho da maneira como você se comunica. Só que eu acho muito importante a gente parar de se culpar na vida. Porque
Todo mundo é um ser humano vivendo pela primeira vez, as pessoas erram, as pessoas acertam. E uma coisa que eu acho que ajuda nesse quesito de comunicação é o seguinte: será que você não tá se comunicando com aquela pessoa como se ela tivesse 5 anos, porque ela tem 5 anos de maturidade emocional? Será que você não consegue falar nada certo e não consegue se comunicar bem com aquela pessoa, porque qualquer coisa que você fala, ela pá, reage mal? Uma coisa que eu vejo é que, assim, às vezes existem pessoas que qualquer tentativa de comunicação elas transformam em conflito. E tipo assim, você não tava criando um conflito, aquela pessoa transformou um momento de conversa em conflito. Você não foi brigar com ninguém, tu não foi conflitar, tu foi conversar o que você tava sentindo. E imagina que porre, todos os seus sentimentos serem um conflito pra outra pessoa. Por que toda vez que você vai falar sobre os seus sentimentos, isso vira um conflito numa conversa com outra pessoa? Isso não tá legal. Isso não tá legal. Eu lembro que uma vez eu vi essa frase do tipo: eu espero que você encontre alguém que leia a sua alma pra você não ter que passar vivendo o resto da vida como tradutor. E eu fiquei assim: porra, pode crer. Eu acho que é isso mesmo. Mas aí eu até trago esse papo adiante pra gente finalizar esse episódio de Poesia Ansiosa, no qual eu tô aqui, ó, sentimentos conflitantes que nem eu sei dizer pra vocês o que eu tô pensando e o que eu não tô pensando. Será que às vezes a gente não se comunica mal com a gente mesmo porque a gente tem medo de se machucar? Ao mesmo tempo que às vezes a gente se dá sinais errados, quer dizer, isso é óbvio, né? Mas ao mesmo tempo que a gente não se dá sinais errados, simplesmente porque a gente sabe que uma comunicação clara com nós mesmos a gente não vai aceitar. A gente não aceita às vezes ter uma comunicação clara com a gente mesmo. É por isso que eu escrevo meus sentimentos. Gente, eu tenho uma nota no iPad ridícula de sentimentos, que é assim, a coisa mais humilhante do mundo. Mas é muito importante, porque acho que às vezes a gente nem traduz pra gente mesmo, a nossa alma, do que a gente quer, porque a gente se bloqueia do nosso querer, de quem a gente realmente é, do que a gente realmente quer. E a gente fica lá se bloqueando e não sabe se traduzir nem pra gente mesmo. Se você não sabe se traduzir pra você mesmo, como é que você vai se traduzir pra outra pessoa? Se você não aprendeu a falar a sua língua, a entender o que tá dentro do seu cérebro, do seu coração, da sua alma, do seu cerne, do seu ser, como é que você espera que outra pessoa entenda isso se você não tiver a comunicação mais clara do mundo? E a questão é essa, gente. Não dá pra esperar um ser humano ser perfeito. Não dá pra esperar de um ser humano dele ter a comunicação perfeita 100% do tempo. Você pode ser honesto, você pode ser sincero e você pode ser esforçado em criar uma comunicação boa com uma outra pessoa. Por exemplo, família, isso é muito importante. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir. Isso não quer dizer que você fale como ser humano se você consegue. Mas esses são meus desabafos da semana sobre comunicar-se. E eu tinha muito mais coisa pra falar sobre esse tópico. Esse aqui podia ser um episódio de Poesia Ansiosa temporada 1 com tipo 40 minutos. Mas eu decidi manter assim porque eu simplesmente queria, sei lá, trazer um ambiente pra vocês no videocast onde vocês também soubessem que eu sou um ser humano de dúvidas e que o propósito de Poesia Ansiosa é, com toda a minha ansiedade, o meu jeitinho meio poético, não só ter um relato de quem eu fui, de quem eu era, dos meus pensamentos aos 20, mas também ter esse espaço onde você se questiona, você se entende, você aprende, você questiona algo sobre você e aprende algo sobre você, e eu vou aos poucos revendo isso aqui e aprendendo coisas sobre mim também. Eu espero que vocês tenham aproveitado, acho que quando vocês verem isso eu vou estar na Bienal. Inclusive, saindo aqui um pouco de personagem, gravando, eu quero tirar um momento pra falar um negócio que eu sou extremamente grata por tudo que eu conquistei. Eu não sei se as pessoas têm noção de que esse projeto de resenhas literárias e falar sobre os meus sentimentos salvou a minha vida. Eu sei que parece besta, eu sei que todo mundo fala isso, mas assim, criar um Instagram pra falar de livros e como isso foi evoluindo pra vários projetos, e hoje, em parte, ele é Poesia Ansiosa, o videocast também. Gente, é muito real, assim, realmente salvou minha vida porque me deu propósito, me deu uma chance de achar minha própria voz, de me entender e descobrir o talento da minha vida, que eu acho que talvez seja colocar em palavras sentimentos, e eu tô aprendendo a fazer isso de tantas maneiras. Eu sei que eu preciso fazer aqueles updates de vida pra vocês, eu vou fazer, mas eu prometo que eu vou colocar minhas palavras no mundo de algum jeito, muito jeito. E eu tô feliz que vocês estão amando o videocast. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo. Tchau, gente.